Bom, nessa aula nós vamos falar um pouquinho de UTI neonatal, os tipos de nutrição que a gente utiliza agora no bebê que infelizmente ou é prematuro ou tem que ficar ali na UTI de acordo com alguma patologia que ele esteja. Então, ele vai lançar mão aí, nós temos que lançar mão de alguns tipos de nutrição para esse recém-nascido. A gente vai falar um pouquinho de método canguru, que é bem inserido, principalmente na internação ou na UTI-NEL. E vamos falar um pouquinho da dor desse recém-nascido. Como classificar essa dor, né? Até que ponto nós, enfermeiros, podemos fazer a classificação dessa dor, considerando que a dor é o quinto sinal vital, e como intervir dentro de uma UTI-NEL em relação ao recém-nascido com dor, tá? Então vamos lá. Vamos então falar um pouquinho só da UTI neonatal. Então a UTI é uma terapia intensiva neonatal, né? Lá dentro tem que ter os principais recursos para que seja feito o aporte de cuidado e assistência em relação a esse recém-nascido. Quando a gente fala de uma UTI, assim como qualquer outro setor, ela é embasado aí por RDCs, né, em relação ao seu funcionamento, ao seu disposição de material, de equipamentos, né? Então eu necessito aí de recursos humanos. Então eu preciso aí quem trabalha dentro de uma UTI, o médico NEO, a enfermeira em neonatologia, os técnicos de enfermagem, fisioterapeuta com especialidade em neonatologia. Nós temos também a parte de fonoaudiólogo em neonatologia, que vai ver a parte de deglutição desse recém-nascido, assistente social, nós temos a parte do administrativo. Então, são os recursos humanos que eu preciso que uma UTI funcione. Dos recursos materiais, são todos que vão dar suporte para o sinal vital desse recém-nascido durante essa internação. Vai desde monitor multiparâmetro, berço aquecido, isolete, carrinho de parada e etc. Tudo que realmente tem, não é muito diferente de uma UTI adulto. Então, quem trabalha dentro da UTI são as equipes especializadas, né? Tem as retaguardas, que são o pessoal do centro de diagnóstico, né? Que pode ser o laboratorial, o radiológico, que aí funciona 24 horas dando apoio aí para esse setor, tá? Ventilador mecânico faz parte também de um dos recursos materiais, oxímetro, bomba de seringa, bomba de infusão. Então, são todos obrigatórios, né, dentro de uma UTI NEL, senão não consegue funcionar, tá? E existe uma verificação de sinais vitais por uma monitorização contínua, que aí eu coloco um exemplo de aparelho de monitorização contínua, para quem não conhece, né? Então, a gente chama também de monitor multiparâmetro, tá? Esse monitor, ele vai dar aí frequência cardíaca, pressão arterial, que no recém-nascido, ela é verificada assim, desde que ele tenha algum problema cardiológico, mas do contrário, não é um sinal vital mais importante para esse recém-nascido, tá? Ele vai dar as impulsões, a frequência respiratória, ele vai dar a parte de pressão arterial média, às vezes ele está monitorado para isso, e eu tenho o termômetro que vai ser mantido também nesse bebê, tá? É realizado o hemoglicoteste, que é a verificação de glicose nessa corrente sanguínea, por conta realmente de perda de nutrientes. Então, esse bebê, se ele faz a amamentação exclusiva, mesmo estando na UTI, ele precisa ser monitorado em relação a essa glicose. A glicose me dá um parâmetro importante da hemodinâmica junto com a glicose, de como está esse bebê, tá? Esse recém-nascido. Existe aí uma mudança de decúbito quando é prescrito. Veja bem, quando a gente fala de UTI NEL,
nós não podemos esquecer que existem alguns procedimentos, existem algumas prescrições de enfermagem que não cabe para o recém-nascido prematuro. Eu vou citar aqui o que a gente faz mais dentro da UTI NEO, tá? Mas para o prematuro algumas são restritos. Na UTI NEO a gente muda o decúbito de 2 em 2 horas, a gente tem um amparo aí desses coxins, tá vendo? Esses coxins, eles fazem um amparo para esse bebê, né, para esse recém-nascido. Ele vai estar monitorado, ele vai estar sondado, então tem muito fio, né? Isso ajuda, e o bebê se mexe bastante. Então isso ajuda para que ele não saque nenhum tipo de sonda, ou se ele não retire nenhum tipo de fio que faça aí a conexão dele com o monitor, principalmente, tá? E aí a gente vai falar de manipulação mínima. A manipulação mínima, pode ver que esse bebê, ele tá sedado, possivelmente, ele tá no respirador, então ele tá entubado, com certeza. Ele tem coxim entre as perninhas, ele tem o coxim de amparo, que a gente chama, ele está monitorado com pressão, ele tem sonda. Então, a manipulação desse recém-nascido tem que ser manipulação mínima. Por que isso? Todas as vezes que você manipular minimamente esse recém-nascido, os parâmetros vão ser diferentes em relação ao parâmetro dele num decúbito lateral e sonolento, que ele vai estar por conta que vai estar sedado, mas em relação à parte física, de resposta neurológica em relação ao movimento. Tá? Então, a gente chama de manipulação mínima quando prescrito, tá bom? Como mesmo o bebê, o recém-nascido numa UTI NEO, ele precisa do seu aporte calórico, ele precisa da sua nutrição. Nós já sabemos que o principal meio de nutrir um bebê é através da amamentação, com a pega correta, etc., e o leite materno, né? Aí eu coloco como eu posso administrar tanto o leite materno que foi bombeado, quanto o leite do banco de leite, né? Existe uma técnica chamada gavagem, onde, por lei da gravidade, se coloca uma seringa, uma sondinha. Essa sondinha ela é administrada em via entérica e é administrado o leite aí pela gavagem, tá? Então, gavagem necessita-se da sonda, né? A sonda ela tem que estar inserida no local certinho e vai uma seringa e essa, por lei da gravidade, vai diminuindo esses ml, chegando ao ml que foi prescrito. Cada criança tem a sua capacidade gástrica e o ml prescrito, tá? Nós temos a bomba de seringa. Alguns hospitais vocês vão encontrar, que também você pode calibrar aqui o gotejamento desse leite. Ele vai ser acoplado na sonda que vai ser inserida nesse recém-nascido e essa bomba vai colocando os ml, inserindo os ml conforme a calibragem que foi feita, tá bom? Tem a administração oral, que é através do copinho, quando o bebê não pode mamar, e aí, através do copinho, a gente vai ofertando esse leite em pequenas doses. E tem a amamentação propriamente dita, que é quando o bebê tem condições de deglutição, tudo isso é analisado pela fonoaudióloga, né, analisado até pela fisioterapeuta também em relação à parte respiratória, se ele tem condições de mamar. Tendo condições, é lógico que esse é o de primeira escolha, certo? Vamos lá.
Saindo da parte de nutrição, entrando para a parte de oferta de O2, então a maioria dos recém-nascidos prematuros, conforme a gente já viu, em relação à parte respiratória do recém-nascido, é um dos fatores que mais tem importância na verificação de desenvolvimento dele intrauterino e depois da adaptação dele na vida extrauterina. Pensando nesse O2, que esse O2 tem que ser ofertado de uma maneira correta, né? A gente pode lançar mão de alguns mecanismos que a gente utiliza aí dentro da UTI NEO, tá? Nós temos aí o respirador mecânico. Dentro da incubadora, a gente tem a presença de O2, né? A gente tem o CPAP, que a gente chama de elefantinho, que é feito pelo nariz do bebê. E a gente tem a campânula, que ela é inserido um catéter de O2, para não ter perda, é colocado uma campânula e esse bebê fica ali por um tempo prescrito aí, principalmente pelo fisioterapeuta, tá bom? As verificações antropométricas, elas continuam, elas são diárias, com exceção do bebê com manipulação mínima, que mesmo ele tem que ser pesado, tá? Pesa-se fralda, toda a gramagem é muito importante em relação ao crescimento desse bebê, tá? Então, continua-se as verificações das medidas antropométricas, que é o perímetro cefálico, torácico, o abdominal, o peso, a altura, tá? E a verificação aí das fontanelas, tá bom? Mas o que vai me dar um sinal muito importante durante a internação é o peso. O peso ele vai ser muito importante em relação à internação, tá? Lembrando que, conforme eu falei, conforme estabilidade dinâmica, né? Se ele não tiver uma boa estabilidade dinâmica, não se pesa, se faz parâmetro de peso. E aqui eu coloquei uma relação entre um bebê e outro, né? Simulando aí, aqui manipula-se, aqui não manipula-se, tá? Manipula-se muito pouco. Aqui é um bebê recém-nascido prematuro, tá? Uma coisa que é muito importante falar, a gente usa um mínimo de fita adesiva sobre a pele dessa criança que está em uma UTI NEO. A pele da criança ela tem uma sensibilidade grande, então aqui a gente tem uma visão bem nítida do quanto a gente pode lançar mão dos recursos materiais para dar um apoio aí para uma assistência de enfermagem efetiva para esse bebê, tá? Nós temos a bomba de seringa, a bomba de infusão, nós temos o respirador, nós temos o monitor, pressão, o berço, né, que ele está inserido. A manipulação é feita aqui pela lateral, tá? Então, aqui te dá uma visão bem nítida do quanto a gente precisa de conhecimento. Aqui tem um aspirador, quanto a gente precisa de conhecimento em relação a estar fazendo cuidado de enfermagem com esse recém-nascido. Punção venosa, a gente pulsiona as veias radiais, braquial, né, próxima à fossa cubital, cefálica. Essa punção aqui, ela já está caindo em desuso, tá? Geralmente quem faz é o NEO, não mais a enfermeira, a não ser que seja uma enfermeira habilitada para fazer, tá? A preferência hoje é sempre pela punção aí de veias ou artérias, né, na região aí de membro superior. Não conseguiu, a gente parte para o PIC, né, que é um catéter de inserção periférica ou um catéter venoso central, que também a gente utiliza bastante na UTI, tá? Na UTI também a gente realiza, e é muito importante, inclusive, o balanço hídrico, que ele pode ser total ou parcial. Então, o total é no final, né, do dia ou a cada 24 horas, quanto que foi a ingesta de todos os líquidos administrados, né? Quanto que foi a perda. A perda, geralmente, a gente faz realmente pesagem de fralda, tá?
e a gente faz uma estimativa aí. Esse bebê também é um bebê que está entubado, com certeza com manipulação mínima também, tá? Quando a gente não tem como administrar, então vocês viram as formas de administração aí das nutrições, né? Que é por gavagem, que é por com amamentação ou oral, né? Quando a gente fala que não tem como, às vezes é pela sondinha mesmo a gavagem, então a gente fala ou de uma nutrição enteral, quer dizer, são as orais, né? Ou as parenterais, que aí são as sondas naso, oroenteral, no caso do recém-nascido, tá? A gente não faz nada, a gente faz oro, tá bom? É feita uma avaliação nutricional aí junto com a equipe de nutricionista. A gente sabe que com 28 semanas a capacidade gástrica desse bebê vai de 2, né, até mais ou menos uns 24 ml, então a gente tem que saber parâmetro de quanto vai ser inserido de alimentação parenteral, tá? Aqui eu coloco uma tabelinha do Conselho Federal de Medicina, que serve para a gente também, tá? Que com peso menos de 1,5 kg, a nutrição parenteral vai ser nas primeiras horas, então a gente não vai esperar esse bebê ter reflexo, né? Então, nas primeiras horas, de 1,5 kg a 1,8 kg, se não foi introduzida a enteral, né, a oral, a amamentação e etc., tem que ser introduzida a parenteral, porque senão esse bebê vai perder muito peso, vai perder resposta, né, do tratamento. E a gente usa a parenteral também quando não tem habilitação do trato digestório. Então, esse bebê ele não tem ainda motilidade, ele não tem a motilidade a nível gástrico, vai direto para o intestino, por enquanto, essa alimentação. Essa alimentação, quando ela é parenteral, ela é uma alimentação que não é só a base do leite, então tem aí alguns aminoácidos e vitaminas que complementam aí essa nutrição, tá? À medida que esse bebê ele vai tendo a tolerância em relação à administração dessa capacidade de nutrir, então a gente vai fazendo testes, teste da sucção a dedo. Então, se você percebe que ele já tem um reflexo, a fonoaudióloga junto com a nutricionista vai fazer a avaliação, né? Essa avaliação a gente espera que vá para o caminho da amamentação exclusiva, tá bom? Então, mas antes disso, ele vai se adaptando. Vai para a oral, quando sai da enteral, passou da oral, teve a capacidade de deglutir, não teve nenhum problema, vai para a amamentação livre demanda, tá? Junto com esse bebê, eu não preciso falar, existe a mãe, né? A mãe fica ali quase 24 horas por dia, então ela necessita-se também desse treinamento, desse entendimento, né? E que essa equipe multidisciplinar, entre fonoaudiólogo, nutricionista e etc., façam a conscientização junto com a enfermagem, com essa mãe, tá? Para dar não só credibilidade, mas também entendimento do quanto é importante ele primeiro começar aí com uma dieta parenteral, por conta realmente de uma situação metabólica, de uma situação hoje de patologia, mas que vai evoluir, que isso vai melhorar, se Deus quiser, e etc. Então tem que fazer um acolhimento correto aí dessa nutriz também. A dieta oral, então, é o leite materno, né, ou leite por gavagem, conforme a gente já viu. Tem uma tabelinha que eu coloco aí, tá, que é do caderno de atenção do recém-nascido, que faz o esquema de quantos quilos ele tem, quanto que dá para iniciar, o que iniciar, né. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo, quando ele tem aí abaixo de 1 quilo, nas primeiras 24 horas de vida vai entrar com a enteral, né. A primeira, a segunda, às vezes até a oitava dieta vai ser enteral, tá? Volume começa com 10 ml, com um intervalo de 2 em 2 horas, né?
em 60 minutos vai ter aí 10 ml, então em 1 hora, tá bom? Tem que ter o volume máximo aí de 160 ml até o 11º dia, né? Então, é uma média aí que o Ministério da Saúde faz para não dar nenhum tipo de problema para esse recém-nascido. Vamos falar um pouquinho do método canguru. O método canguru é um método que realmente remete, né, ao canguru, porque os cangurus eles colocam seus filhotes dentro de uma bolsa. E o método canguru, na verdade, ele é uma assistência neonatal que é o contato o quanto antes da mãe com esse recém-nascido, principalmente os recém-nascidos de baixo peso, os prematuros, né, os pré-termos. Então, esse contato pele a pele, a gente já viu quando a gente falou de amamentação, mas é muito importante para que esse bebê restabeleça, né, esse contato principalmente do sensorial, porque assim, o bebê ele vai perdendo esses estímulos sensoriais do toque, do calor, né, do batimento cardíaco. Então, é muito importante que seja feito. E houve-se estudos e resultados eficazes com o método canguru. Tá? O bebê é colocado numa posição vertical no peito do adulto. Quem pode fazer o método canguru? A mãe, o pai, o avô, o irmão, né? Então, assim, existem fases desse método, né? Que eu não vou entrar em detalhes agora, mas existem fases. Quem tiver curiosidade pode fazer a pesquisa, a gente pode estar comentando sobre essas fases. Mas o que eu preciso que vocês entendam? Que ele existe para evitar que esse desenvolvimento e esse crescimento seja prejudicado, né? E favorece tudo isso. É por livre escolha, livre demanda, ele tem um suporte assistencial, então você como enfermeiro pode estar fazendo aí, lançando mão aí desse método. Aí a gente vê uma mãe com um gemelar, possivelmente pré-termo, né, fazendo a utilização aí do método canguru, tá? Deixo aí uma situação, um problema que eu acho muito importante que vocês façam. Começam a ter pensamento de enfermeiro. Então, que vocês tracem aí 5 metas de intervenção com foco na humanização. O que é isso? Então, se você vai humanizar dentro de uma UTI NEO, o que você faria? Pensando sempre que o bebê nunca está sozinho, tá bom? Então, tracem essas 5 metas para a gente fazer uma discussão, principalmente no nosso encontro aí da videoconferência, tá? Pensando no cuidado holístico, quando a gente fala de cuidado holístico é como um ser único, né? O cuidado pensando que cada ser é diferenciado, né? E a família inserida nesse cuidado, nunca esquecer da família, tá bom? Partindo para uma próxima aula, fechando esse próximo módulo, a gente fecha toda a matéria de B1, tá? A gente vai falar um pouquinho de avaliação de dor e assistência de enfermagem ao neonato, tá bom? Pensando que a dor ela é o 5º sinal vital, o neonato não foge disso, ele sente dor sim, e é mais a gente como classificar a dor de um neonato, né? Então assim, a gente fala que a dor ela é subjetiva, desde que você não tenha parâmetros para você estar lançando mão aí para fazer o reconhecimento dessa dor. Então ela é uma experiência sensorial e emocional, claro que desagradável. Ou ela lesiona tecido real ou em potencial. O que é isso? Vamos pensar numa simples punção, né? Se você já tem a consciência, não no caso do recém-nascido, mas no caso de quem já sabe que vai receber essa punção, você já vai pensando, a sua parte emocional já vai te dando algumas respostas neurológicas em relação à dor que você vai sentir. Então, ela é subjetiva porque cada um enfrenta de uma forma. No recém-nascido não é diferente, tá? Mas também depende de alguns fatores para que ela seja minimizada, tá? E é claro que é o papel da enfermagem fazer aí os procedimentos com uma dor
se possível mínima, né, desse recém-nascido. Então, a gente avalia a dor por que parâmetros? Frequência, isso tanto do adulto quanto do recém-nascido. Frequência respiratória. Então, eu observei que o recém-nascido, que eu vou fazer um procedimento. Vamos continuar na punção como exemplo. Está com uma frequência respiratória, né, acima de 20, uma pressão arterial elevada, uma frequência cardíaca, uma saturação, todos os parâmetros estão em desequilíbrio, não estão homeostáticos, então eu não posso fazer esse procedimento naquele momento. É um procedimento de emergência. Aí é outra coisa. O custo-benefício de salvar uma vida, a gente acaba passando por cima aí de alguns parâmetros que a gente tem que lançar a mão, tá bom? Mas se for uma coisa eletiva, prescrita, a gente tem que avaliar antes de fazer o procedimento, tá? Então, qual é a resposta que uma criança te dá? Uma criança, ela dá 3 tipos de resposta quando a gente fala de indicador comportamental. Então, eu vou observar essa criança. Ela tá chorando? Então, ela tá irritadiça, né? Ela tá mexendo muito o braço, perna, o corpo como um todo. Se vocês pensam que prematuro não se mexe, vocês estão muito enganados. Eles se mexem bastante, às vezes, tá? E principalmente a expressão facial, né? Eu brinco, eu sempre falo, quem tem dor não está sorrindo, se não tem algum probleminha aí que precisa ser visto, né? Então aqui eu peguei essa imagem porque eu acho essa imagem, na verdade, ela é de uma revista americana, mas que a Associação Paulista de Pediatria usa bastante para você verificar. Quando você vai fazer uma punção de calcânio, né, ele está quieto ou dormindo. Olha, você fez a punção, olha a face dele quieto ou dormindo. Depois da punção, ele sentiu dor? Sentiu, né? Agora ele está acordado. Eu vou fazer a mesma punção do calcânio, tá? Olha isso aqui, ó. A boca abre, a testa franze de uma maneira mais enrugada, né? Então, existem parâmetros faciais que a gente consegue observar se ele sentiu dor ou não sentiu dor, tá? Quieto dormindo, né? A resposta de dor vai ser um pouco mais leve em relação a acordado, tá? E aí, na enfermagem, a gente lança a mão de escalas, né? Então, a gente tem as escalas de dor. Na pediatria, na neonatologia, a gente usa a NIPS, essa é a principal, tá bom? É uma escala do comportamento dessa criança. Ela tem cinco score que você vai, de indicador, que você vai dar o score depois de comportamento, de parâmetros comportamentais e um fisiológico, tá? Ela pode ser usada tanto nos neonatos a termo quanto nos prematuros, tá bom? Para diferenciar. Para que você vai usar a NIPS? Eu vou fazer um procedimento e eu preciso comprovar que essa criança não está com dor, né? Ou por manipulação, ou por às vezes estar fazendo uso de algum tipo de medicamento que causa um pouco de dor, ou algum aparelho, né? Então, assim, nós precisamos entender se essa criança está com dor ou não e validar essa escala para o seu procedimento, certo? Então, aí, ó, ela vai desde, quando a gente fala comportamental, expressão facial, o choro, a respiração, os braços e as pernas. E esse último a gente fala do comportamento de estado de consciência, tá? A gente vai dando um score, tá? Define-se dor quando a pontuação é maior ou menor que 4. Quando essa pontuação é maior do que 4. Então, assim, quando essa pontuação der mais que 4, é porque
na verdade, ela não está com dor. Quando é menor que 4, é porque ela está com dor, tá? Então, não fazer o procedimento. Existe uma outra escala chamada PIP, isso a título de curiosidade, tá? Ela é feita só para prematuro. O prematuro ele não vai te dar o extremo, principalmente, né? Um prematuro aí de 25 semanas. Ele não vai te dar muitos parâmetros em relação à face, né? Em relação à parte comportamental. Ele vai ser um recém-nascido um pouco mais quieto. Então, eu vou lançar mão do quê? Idade gestacional, o comportamento entra um pouquinho, frequência cardíaca, mas principalmente o oxigênio, né? Então, essa escala, a gente tem aí, ó, está em estado de alerta, né? Ele tem menos de 28 semanas. Então, como é que está a frequência cardíaca e a saturação dele basal? Eu vou conseguir ver direitinho como é que está a dor dessa criança usando os parâmetros de score aí da PIP. Ok? Então, NIPs, tanto para pré-termo quanto para pós-termo ou a termo, e PIP só para pré-termo, tá? Então, quando a gente avalia a dor, a gente identifica aí, tenta identificar por que está doendo. Nunca o enfermeiro classifica uma dor e não faz uma intervenção. Nunca. Isso para adulto, para criança, para recém-nascido. Existem intervenções para dor, tá? Então, ela pode ser um tratamento que vai desde o não farmacológico, que a gente vai ver, e os farmacológicos. Tá? O que a gente faz para minimizar a dor quando a gente fala de não farmacológico? Aqui são os não farmacológicos. Não. Vocês já vão lembrar que é não farmacológico. A gente oferece uma sucção não nutritiva. O que é isso? Dedo luva, que a gente chama. A gente coloca uma luvinha no dedo. Oferece para ele, a sucção faz ele ficar mais tranquilo. Alguns hospitais oferecem a solução glicosada, né, para esse bebê, mas não é sempre, porque tem que tomar cuidado em relação ao glicoteste deste bebê. Promove uma contenção, pode ser moderado ou por enrolamento, então contém um pouquinho esse bebê, ele vai ficar mais calmo, ele vai sentir um calorzinho, então ele vai se acalmar, tá? A fala tem que ser suave, manipula quando necessário. Fixação de eletrodos em braços e costas, então tirar os eletrodos assim da parte do torácica, né? Troca-se esse eletrodo o mínimo possível, diminui o ruído, a luz desse ambiente, da incubadora principalmente. Tá? Então, contato pele a pele, então a gente pode colocar ele no método do canguru para ver se ele fica um pouco mais calmo. A sucção não nutritiva, que é o dedo a dedo. A amamentação também ajuda bastante, junto com o contato pele a pele. Solução glicosada quando prescrita, lembre-se muito bem disso. Contenção ou enrolamento e a fala suave é um farmacológico, tá? Eu explico um pouquinho cada um, né? E a gente vai aí para o farmacológico. O farmacológico, a gente lança mão de analgésicos não opioides. O que é isso? Ele vai agir lá na formação de ação de prostaglandina, que é a resposta à dor, né? Quanto mais prostaglandina liberar por conta da dor, a agressão de tecido é maior. Então, ele vai agir lá, falar, olha, a prostaglandina diminui, que eu vou lá no centro da dor também ajudar. Então, ele pode ser o paracetamol, que aí eu coloco aí no pré-termo 10 miligramas, no a-termo de 10 a 15, né? Ele pode ser os opioides, que aí já são os mais fortes, tá? Os que têm uma intensidade que vai agir a nível de sistema nervoso central e no centro regulador da dor. E ele inibe esse centro. E as vias corticais, que é a via de resposta da dor, vão ser inibidas também.
Então, morfina, né? Só que ela causa uma depressão respiratória, depressão de intestino da parte do ilho, urinária, faz hipotensão. Então, tem que ser um paciente que está monitorado com opioide, tá? Aí eu coloco até os antagonistas a título de curiosidade. O fentanil também é opioide, só que ele é sintético e é 10 vezes mais potente que a morfina, tá? Ele causa uma sedação a nível central, então ele causa bradicardia, rigidez torácica, só que a tolerância dele é mais rápida do que a morfina. Então a causa de intolerância é pequena, né? Porém ele é mais forte e precisa ser muito bem monitorado. Tem os analgésicos locais, que é lidocaína, né? Que bloqueia os canais de sódio aí, para as terminações principalmente nervosas, né? Nociceptivas, que a gente chama. Então, quando a gente bloqueia a terminação nervosa, por isso que ele chama-se anestésico local. Ele vai fazer com que essa resposta não volte para o sistema nervoso central, né? Então, ele é também administrado em catéter central, quando a gente vai fazer uma drenagem torácica, uma punção arterial, né? Então, ele pode ser aí administrado sem causar muitos efeitos colaterais, tá? E tem a sedação aí, lembrando que, e tudo isso é a sedação, lembrando que sedação não reduz dor, né? Elas diminuem a atividade e a ansiedade. É analgésico que diminui dor. Sedação diminui a ansiedade. Então, usado em pós-operatórios, em sedação junto com analgesia, né? Nós temos aí midazolam, que é 2 a 4 vezes mais forte que diazepam, também é utilizado na pediatria, tá bom? E eu deixo aí uma solução, um problema para vocês resolverem. Na verdade, eu deixei 3, né? E eu finalizo a matéria de B1 falando aí dos métodos farmacológicos, não farmacológicos, do método do canguru, né? E das nutrições que a gente utiliza aí dentro da UTI neonatal. Fiquem com Deus, até a próxima.